Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui para estar falando para vocês no terceiro dia. Estamos muito felizes porque nós estamos conseguindo passar aquilo que nós gostaríamos de passar para vocês, para que vocês possam realmente recomeçar com propriedade. Para nós é um motivo de muita alegria hoje poder falar de recomeçar sem perder tempo, porque muitas vezes nós perdemos tempo ao recomeçar. Nós nunca pensamos que iríamos ficar tanto tempo dentro de casa ou mesmo parados esperando que as coisas voltassem ao lugar. Mas nós precisamos voltar à realidade, enfrentar esta realidade e recomeçar. E para isso nós precisamos então ter alguns elementos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter uma ação pontual. Ou seja, não adianta ficar só orando, sem fazer nada. Nós precisamos agir. Não adianta também saber o que tem que fazer. Não adianta só você dizer, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, mas e aí? O que é que você começou a fazer com o que você sabe que tem que fazer? Então, o próprio Neemias, ele orava, mas ele trabalhava. Ele estava sempre colocando as suas mãos naquilo que precisava ser feito. E isso exige com que a gente esteja sintonizado no tempo Cronos, que é esse tempo do calendário normal que a gente está passando, mas também no tempo Kairos de Deus. Assim como os dias e meses vão se passando, esse tempo Kairos de Deus pode acabar para a nossa vida. Então, exige de nós uma tomada de posição e determinação para vencer os obstáculos, para vencer todas as coisas que vêm pela frente e prosseguir, sabendo que muito mais nós temos para fazer. Então, o que é necessário para que a gente não perca tempo? A gente precisa vencer a procrastinação. Procrastinação? O que é isso? Porque quando você colocou Deus em primeiro lugar para começar tudo e começou a assistir a semana do recomeço, você já está dizendo, eu não estou me conformando com aquilo que eu estou fazendo. Eu quero sair do lugar onde eu estou e eu quero começar a agir. Mas procrastinar é adiar compromissos que deveriam ser feitos imediatos. Existe esse hábito mal em nós, que muitos de nós temos, que é justamente a gente ficar adiando, perdendo tempo, enrolando, achando que não, amanhã eu faço, na semana que vem eu faço, quando der eu faço, e o tempo vai se passando e a gente não faz. Então, nós precisamos entender que isso tem efeito na nossa vida. Vê se você consegue se identificar com esses efeitos. Eu estava vendo que ansiedade, ou seja, ficar pensando tanto no futuro, ou até angustiado com o que nós estamos passando, com essa situação, com tudo isso, faz com que a gente perca tempo e não faça o que tem de fazer. Então, a ansiedade é um dos empecilhos para que a gente possa caminhar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Outra coisa, a preguiça. Nossa, Valéria, você pegou pesado agora. Gente, lembra do exemplo das formigas na Bíblia, em Provérbios? Nós temos que fazer como as formigas. Elas estocam. E realmente, quando elas não podem mais fazer nada, que elas precisam estar quietinhas, ela tem todo o estoque necessário para passar aquele tempo. Então, nós temos que deixar a preguiça de lado. Realmente, dá vontade de a gente levantar 10, 11 horas da manhã. Por quê? Porque a gente já não tem hora, né? Não tem trabalho. Tá todo mundo em casa. Ou quem não tá em casa já saiu. Mas nós precisamos levantar e ter uma rotina. Olha isso, rotina para vencer a preguiça. Nós temos que ter rotina. Nós temos que ter um horário para levantar, nós temos que ter horário para meditar, nós temos que ter horário para fazer os nossos planejamentos, porque senão nós não vamos sair do nosso lugar e vamos perder tempo. Uma outra coisa é o estresse. Sabe por quê? Porque você começa a ficar ansiosa, você começa com preguiça, a adiar as coisas, e aí você começa a ficar estressado. Aquilo ali vai te irritando, porque você não consegue fazer o que você tinha que fazer. E esse estresse também rouba o nosso tempo.
Não adianta, a gente vai brigar, a gente só vai fazer confusão e a gente vai perder este tempo que a gente tem precioso que Deus nos deu. Querendo ou não, foi um tempo que Deus nos deu para viver em famílias e para rever algumas coisas que a gente precisava rever. A sensação de culpa. Nossa, já se passaram 4 meses e ainda não fiz nada do que Deus tem falado para eu fazer. Gente, começa a vir sensação de culpa. A gente começa a se sentir culpado, sentir que realmente está improdutivo, sentir que, olha, eu não tenho capacidade de fazer nada, eu não estou conseguindo fazer nada. Então vem esse sentimento de culpa que vai nos levando para uma outra coisa, que é a perda da produtividade. E aí nós ficamos improdutivos. Por quê? Porque vai somando, né? Todos esses efeitos que eu já falei para vocês: ansiedade, preguiça, estresse, preocupação, angústia, sensação de culpa, e vem a perda de produtividade, porque eu termino não produzindo nada, não fazendo nada daquilo que eu tenho que fazer. Vem a vergonha como consequência diante dos outros, porque realmente eu não tenho nada para apresentar, ou porque eu não cumpri aquilo com o qual eu me comprometi para fazer. Então, queridos, é realmente difícil. Nós não podemos procrastinar. Nós vamos ter que começar a guerrear contra o se. Ah, se a gente tivesse no outro tempo. Ah, se hoje eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse um carro. Ah, gente, se tem que ser arriscado. Começa a guerrear contra o se. E aí, eu estava lendo em Efésios 5, 15 e 16, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente tem que ver prudentemente como está andando. Como é que eu estou andando? Como está sendo o meu dia a dia? Como está sendo a minha vida? Eu estou perdendo tempo? Eu não estou perdendo tempo? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho uma rotina e você tem que começar a se perguntar. Ele disse: não ande como nécios, e sim como sábios. Nós precisamos ser sábios. Então, se Deus está mostrando que através do bolo de laranja da vovó, você vai tirar o teu sustento, comece a produzir bolos de laranja. Por quê? Porque nós temos que ser sábios, não nécios. E ele diz: remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo. Aproveite o tempo, aproveite o momento, teste coisas novas. Eu estava falando com algumas mulheres, e essas mulheres me procuraram porque elas não tinham empreendido nada ainda, mas elas resolveram começar a empreender. Então, uma delas quer começar a fazer brigadeiro gourmet. O que é que ela fez? Isso já faz 2 meses, mais ou menos, que ela começou a testar, e ela fez então um teste em família e foi muito bem sucedido, e uma das coisas que ela está começando a fazer é brigadeiros gourmet. Uma outra veio com ideias com relação a decoração de mesas, né? E eu comecei a dizer: olha, se existe uma coisa que é legal, é mesa. Se existe hoje uma coisa que está na moda, são as meseiras, são as pessoas que fazem decoração em mesa. Ela já tem feito alguns portas guardanapos e vendido. Uma outra sabe fazer ponto cruz, e você não sabe, ela vendeu muitas toalhinhas de ponto cruz para lavabo. Então, gente, eu tô dando ideias simples de trabalhos manuais, mas nós temos que remir o tempo, porque diz aqui: mas procurai, né, entender que esse tempo precisa ser remido, porque os dias são maus. Nós estamos em dias maus, mas nós ainda temos alguma coisa que nós podemos fazer. Então, quebre o ciclo das falhas e atrasos. Muitas vezes você fica com falha, procrastinando, adiando. Quebre esse ciclo. Esse ciclo precisa ser quebrado, e esse ciclo de atrasos. Faça um horário para você semanal. Faça coisas práticas, mas não venha perder mais tempo, porque os dias são maus. E aí eu lembrei então de um exemplo bíblico que eu já comecei a falar anteriormente, e eu gostaria de retomar, que é o exemplo de Neemias. Neemias capítulo 3, eu vou estar falando aqui para vocês de Neemias 3,
Ele mostra aqui que depois que ele, né, teve o aval de Deus, as cartas do rei, que ele, depois que ele observou, viu todos os estragos, os escombros, algumas portas que estavam quebradas, outras que não estavam, os muros, qual o lado que precisava apenas reformar, outro lado tinha acabado tudo. Diz que ele então resolveu compartilhar e chamar as pessoas. E aí o que aconteceu? Diz aqui que no capítulo 3, o versículo 1 e 2, porque o restante do capítulo vai estar falando sobre isso. Diz assim, então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentando-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananeel. Junto a eles, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Iri. Aqui mostra que quando Neemias resolveu botar a mão na massa, ele tinha pelo menos duas coisas para fazer. Ele tinha que reconstruir os muros. Esses muros falavam da proteção e da segurança do povo. Mas ele tinha que, além de restaurar isso, ele tinha que saber que tinha portas que precisavam ser restauradas. Ora, naquele tempo haviam 12 portas, a cidade era cercada por muros e haviam 12 portas com funções diferentes essas portas, e essas portas também foram quebradas. Mas o que mais me chama a atenção no início deste texto, no capítulo 3, é que a prioridade de Neemias foi orientar os homens a restaurar a porta das ovelhas e consagrar essa porta. Por que isso? A porta das ovelhas era a porta pelo qual passavam essas ovelhas que iam ser levadas para serem sacrificadas e consagradas ao Senhor. Então a primeira coisa que ele fez ali com aquelas pessoas foi restaurar essa porta e consagrar essa porta ao Senhor. Você precisa restaurar a porta da consagração. Quando nós estamos edificando, além de não procrastinar, nós colocamos Deus em primeiro lugar e consagramos a nossa vida, para que o Senhor venha entrar por esta porta. Que você nesse dia seja despertado para entender esta verdade e entender que não é hora mais de perder tempo, porque grandes coisas tem o Senhor quando você se dispõe a reconstruir. Vamos orar mais uma vez. Eu vou estar colocando justamente isso diante do Senhor. Que a gente não venha procrastinar, que a gente venha realmente colocar como motivação Deus e a nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora as nossas vidas. Nós não podemos mais perder tempo. Nós queremos pedir nesta hora que o Senhor venha nos dar força para que a gente não fique adiando os nossos compromissos, aquilo que nós temos que fazer para com as nossas famílias, para com a nossa vida, com as nossas empresas, com as nossas igrejas, com tudo que pertence às nossas vidas. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a consagrar e que nos ajude a construir, investindo naquele bem mais precioso que nós temos que ter na nossa vida, que é a nossa família. Ajuda-nos, Senhor amado. E que esta semana seja uma semana em que nós vamos sair, dar um start. Nós vamos, pela fé, colocar o Senhor em primeiro lugar, mas nós vamos também avançar sem perder tempo para o alvo, que é o Senhor na nossa vida. E para que a nossa felicidade nos alcance, Senhor amado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero agradecer a vocês por estar participando desta semana. Gostaria de dizer para vocês que vocês passem no Instagram, no Facebook, Valéria Mota dos Santos, que vocês estejam curtindo, que vocês estejam nos seguindo, que vocês estejam divulgando essa semana. Muitas pessoas precisam ouvir essas coisas, muitas pessoas estão perdidas sem saber o que fazer. Então nós podemos ajudar. E o meu desejo é que o maior número de pessoas venham entender que não é hora de desistir, é hora de recomeçar. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no coração.